Bom dia a todos e a todas. Quem fala com você nessa manhã mais uma vez é o evangelista Márcio Martins. E estamos chegando mais uma vez com a nossa edição do nosso programa No Limite da Fé. E nada com o tema desse No Limite da Fé, a gente não poderia falar de nenhuma coisa hoje a não ser desse termo fé, que é o que nós vamos estar falando hoje. E eu queria falar com você de uma pessoa emblemática da Bíblia, uma pessoa que simplesmente ela virou o ícone desse termo fé. E eu já quero fazer logo um paralelo entre duas passagens da Escritura Sagrada. A primeira passagem ela está em Hebreus 11, onde o apóstolo Paulo ele traz a seguinte definição sobre fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que isso quer dizer na simplicidade, para você compreender o que é esse termo? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Se é o firme fundamento das coisas que se esperam, é você não ter recebido alguma coisa e você ter certeza que aquilo você vai receber, ou que aquilo vai acontecer. E a prova das coisas que não se veem, ela não está materializada nas tuas mãos, você não pegou aquilo, você não vivenciou aquela oportunidade que você está empreendendo a tua fé, mas você já está fazendo pela fé e você já está acreditando naquilo que você tem pela fé. Isso é fé. Só que hoje em dia, eu posso trazer para você, até numa simplicidade muito grande, é muito fácil, hoje em dia, nós termos fé, porque a fé, ela se acopla a várias coisas. A fé, ela se acopla no seu dia a dia, nas coisas que você faz. Tem pessoas que acreditam que através do trabalho você adquire. Só que você tem que ter fé, mesmo naquele dia que você não esteja bem, para você ir para o seu trabalho e lutar pelo seu pão. E isso é fé, porque pequenas coisas tiram nós do foco, ou tiram a gente do foco. Por quê? De repente você pode estar um dia não estar bem, você está adoecido, que isso pode acontecer com qualquer um, você estando dentro da igreja ou não. O mal e o bem está para todos, e a oportunidade deles está para todos, mas quem acredita, independente da situação que você vive no dia a dia, essa pessoa é que carrega essa fé. E eu quero só trazer para você essas palavras do apóstolo Paulo, como eu defini agora, e eu queria fazer um paralelo com o que foi considerado para nós, os cristãos, como o pai da fé. E eu quero trazer para você por que esse cara, uma pessoa, virá um ícone de um termo tão poderoso como ele, que é a fé. Então eu queria trazer para você pensar. Nós vamos falar hoje de Abraão, lá em Gênesis 22 do versículo 1 até o versículo 11. Aqui é tudo bem simples, não tem muita frescura não, e você vai ver que eu estou lendo a Bíblia mesmo. E como as coisas de Deus, elas têm que ser de uma maneira simples e prática, para que nós possamos vivenciar isso no dia a dia. E às vezes a gente fica fazendo muito rodeio para falar algumas coisas. E eu não sou muito chegado nisso, eu quero que as pessoas entendam o que realmente está acontecendo, para que você não tenha uma fé louca, uma fé embasada em uma coisa que não vai dar sustentabilidade para você. Então vamos à leitura. Diz assim, ó: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. Ele lhe disse: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá
e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar em que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e ali havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da tua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, teu pai: Meu pai. E ele lhe disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele me disse: Eis aqui o fogo, pai, e a lenha. Aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para o imolar. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez dos céus. Eu só vou ler até aqui, que as partes mais importantes estão para cima. Então nós vamos aqui até o versículo 14, Gênesis 22, do 1 até o 14, só para você guardar, para você ler depois sozinho aí na sua casa. Eu quero mostrar para você o contexto de Abraão e por que eu também considero esse cara fantástico. Hoje em dia nós temos a Bíblia no celular, temos a Bíblia em CD, temos a Bíblia em braille, temos a Bíblia virtual, temos a Bíblia no celular, temos a Bíblia em todos os lugares. Você entra na internet, digita o versículo, sai lá o capítulo. Hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande, são milhares e milhares de ministérios, milhares e milhares de igrejas pregando a palavra de Deus. E nós ouvimos essa palavra dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, obreiros que já trabalham na obra, e as pessoas que estão cumprindo o capítulo de Marcos, e de pregar o evangelho a toda criatura, e nós começamos a falar o evangelho, porque isso faz parte do cristão. Se você não está fazendo isso, você está devendo, mas só uma dica para você. Então eu falo para você, Abraão, ele simplesmente não tinha recurso nenhum para adorar e para conhecer a Deus. No período de Abraão não existia as escrituras sagradas, não existia referência para que ele pudesse se firmar para seguir os escritos como a gente faz hoje e acreditar num Deus de uma maneira tão poderosa que, com todo o respeito, que até que não podemos invejar, mas ele é uma pessoa referência para nós, porque esse Abraão, ele creu num Deus sem nunca ter ouvido nada dele,
Tudo bem que Deus fez um tratamento direto com ele, mas eu quero dizer para você que eu tenho certeza que Deus já fez muitos tratamentos diretos com você. Deus já resolveu coisas que você tem certeza que nunca poderia ter sido a mão de uma pessoa. E você atribuir isso para Deus, que também é fé, porque você não vê Deus. Mas eu quero dizer para você, referenciar Abraão na pessoa dele, para você entender como era o tempo dele. Eles não tinham nada, eles não tinham recurso, eram pessoas que viviam da pecuária, viviam da agricultura. Então eram pessoas que viviam uma vida muito básica, uma vida muito simples. E Abraão com a sua família, aí num determinado dia, esse Deus, querendo referenciar, conhecia o coração desse homem na presença dele. Eu quero dizer para você, independente do momento que você esteja vivendo, referenciando esse Abraão, mas Abraão, você hoje aqui, ouvindo esse vídeo. Deus, ele não prova ninguém. Deus, ele dá carga conforme você consegue carregar. Ele não vai te dar fardo mais do que você pode aguentar. Se você considera a sua vida difícil hoje, se as coisas estão numa circunstância muito complicada, eu quero dizer para você que Deus, ele sabe a carga que você suporta. Ele sabe até onde você vai aguentar toda essa tribulação, todo esse problema. E às vezes nós começamos a reclamar, a murmurar por circunstâncias tão simples, coisas que nós podíamos resolver com um posicionamento, coisas que nós poderíamos resolver num simples perdão, numa simples mudança de atitude, que isso também categoriza fé. E Abraão, ele vai e ele se prepara. Quando Deus começa a conversar com ele, Deus vai e fala para ele: Abraão, pega o teu filho Isaac. Primeiro Deus fala com ele, né? Fala Abraão, ele fala: eis-me aqui. Às vezes, hoje em dia eu vejo muito isso. O trabalho que é para a gente fazer a obra de Deus, ainda mais para quem está na frente. Você tem que ficar cercando os obreiros dentro da igreja, procurando as melhores palavras para falar para os obreiros, porque os obreiros não têm o despertamento de adoração a Deus natural. O obreiro não busca o chamado dele natural, ele tem que ser empurrado para fazer algumas coisas. É a má vontade no louvor, é a má vontade para preparar uma palavra, é a má vontade para examinar a escritura. E aí quando você vai entrar na presença dos seus, dentro de um público, num lugar, a presença de Deus, ela não te acompanha naquele momento, porque você, não que Deus não vai te acompanhar, Deus até acompanha, porque eu estou até falando bobeira agora, porque a palavra dele não tem vínculo com as nossas ações, mas chega um momento que esgota aquilo que você poderia fazer, deveria fluir muito mais de dentro de você, e fica algo mirrado, alguma coisa fraca, que não alcança o coração das pessoas. E Abraão, quando Deus fala com ele, ele fala: eis-me aqui, pode falar, é agora. Às vezes a gente fica lutando para um músico vir tocar num dia de culto, implorando para o músico ir, e às vezes até a má vontade o cara vai, você vê o cara tocando, parece que ele não queria estar ali, porque a pessoa ainda não entendeu que você não está tocando para a igreja, você é um adorador que quer alcançar alguém. Esse é o propósito. Se você tiver que fazer alguma coisa dentro da casa de Deus, até se for para limpar um banheiro, limpe ele da melhor maneira que você puder limpar. Prontidão, igual Abraão.
E Abraão ouve aquela voz de Deus e fala: eis-me aqui, Senhor. Ele fala, aí Deus fala para Abraão, fala, olha Abraão, é o seguinte, pega o teu filho, o teu único filho, vai até a terra de Moriá, sobe o monte e apresenta o teu filho em holocausto a mim. Eu não sei se você, às vezes nós lemos essa história, nossa, mas que história linda, que história maravilhosa, mas eu queria trazer para você no que realmente Abraão está fazendo. Às vezes as pessoas falam palavras para os nossos filhos, se reportam aos nossos filhos de qualquer maneira. Nós já nos armamos e nos iramos com quem se levanta contra os nossos filhos. Já muda o contexto de tudo aquilo, às vezes até nós dentro do ministério, nós perdemos o foco, porque é a nossa linhagem, é o nosso sangue. Eu quero frisar isso para você, porque as pessoas atribuem a Abraão tudo muito simples, contam essa história, mas eu quero que você entre dentro da história de Abraão e se coloque no lugar dele, que nós não nos colocamos no lugar das pessoas. Nós vemos elas no sofrimento e falar, Deus abençoou ele, importante é isso. Não, honre as pessoas que sofreram pelo ministério. Abraão vai e toma aquela palavra, pega mais 2 moços com ele, Isaac, e vai para a terra de Moriá. Chegando na terra de Moriá, Abraão, ele cria um memorial no início do monte, que eu acho que esse ponto é o ponto que atribui a Abraão o pai da fé. Abraão não conhecia as escrituras sagradas, ele não tinha como pesquisar, será que é Deus que está falando comigo aqui? Vamos lá, vamos ver, meu Deus, o que vai acontecer agora? E você vai e busca na palavra, ou então se o pregador da noite não trouxer uma palavra para você, quem é você para poder você buscar? Você não vai chegar na sua casa, abrir as escrituras sagradas e buscar a tua resposta para você. Você vai ser dependente de uma pessoa que está lá no altar, e um dia que ela pode também não estar bem. Ou ainda vou falar uma loucura para você. De repente nesse dia a palavra que ela trouxe ali era para outra pessoa. E você vai receber algumas coisas da palavra, mas não vai sair repleto, porque você não está buscando pela fé. E Abraão apresenta esse memorial a Deus. Ele olha para os 2 moços e fala, vocês vão ficar aqui me esperando, vão subir eu e o meu filho Isaac, nós vamos lá, apresentaremos esse holocausto a Deus e nós voltaremos. Aí é o ponto de fé de Abraão. Deus vira para Abraão e fala, vai lá e apresenta o teu único filho. Então Abraão já tinha a consciência plena de quem ia ser apresentado naquele dia. Não tinha cordeiro, era o filho dele. E Abraão fala para os moços, parem aqui. E Abraão sobe aquele monte pela fé. E às vezes quando nós recebemos uma palavra de Deus, muito vão ser as murmurações em volta daquela palavra que você recebeu. Vou dar uma dica para você, e às vezes isso acontece muito. Quando você receber uma palavra de Deus, e essa palavra causar uma estranheza em você, e você te incomodar de alguma forma, ou te gerar uma alegria, ou aquilo ficar fervendo dentro de você, guarde para você. Você não precisa de uma segunda resposta. Você não precisa de perguntar para o seu amigo ou para alguém se aquilo é certo ou não. Você tem que crer na palavra que sai dos altares que você frequenta. Ou você tem que crer na palavra que o Espírito Santo falou dentro do teu coração.
Porque essa palavra ninguém tira, veio do alto. E Abraão, ele permaneceu nessa palavra. E olha que não era uma palavra que você vai receber um carro, você vai receber uma casa, não. Ou Deus vai te livrar, não. Era para matar o filho dele. Isso não é uma coisa simples. Tem pessoas que podem estar me ouvindo hoje que perderam os seus filhos. Pergunte para elas a dor de perder um filho. Passei por um momento há muitos anos atrás, uma coisa simples aos meus olhos. O meu filho tirando o líquor da espinha. E eu fiquei acompanhando o meu filho tomando aquele líquor. Foi um sofrimento tão grande, porque eu já tinha passado por aquilo. Eu me coloquei no lugar dele. Tamanha dor que ele estava sentindo. E quem já passou por isso, você sabe que é a coisa mais terrível que tem. Parece que estão tirando a tua alma por uma agulha. E os meus olhos encheram de lágrimas. E eu queria que você refletisse, nós estamos falando de um ponto de morte. Eu quero trazer você nessa manhã para você mergulhar nessa história, e quando você olhar para ela, nunca mais você vai olhar para ela de qualquer maneira. Porque aí você vai se colocar no lugar da pessoa. E Abraão começa a preparar aquele holocausto. E eu fico pensando o que poderia estar passando na cabeça de Abraão quando ele começou a montar as madeiras. Talvez ele deveria estar pensando, ele falou, meu Deus, será que o que eu estou fazendo é certo? Será? Meu Deus, eu vou matar meu filho. No íntimo dele podia ter gerado aquilo. Mas ele começou a lutar contra conceito e acreditou no que ele tinha ouvido. Vou dar mais uma dica para você. Não sei qual foi a palavra que você ouviu esses dias. Eu não sei se ela gerou um incômodo em você, ou não sei se ela te alegrou. Mas se essa palavra entrou no teu coração e ela está fervendo dentro de você, toma cuidado, ou fica alegre e recebe essa bênção. Não titubeia, não desacredita. Abraão começa a montar aquele holocausto e coloca o filho dele em cima daquelas madeiras. E conta a escritura sagrada que Abraão se preparou para dar o golpe com o cutelo, para ferir e matar o filho dele. E aí ele ouve uma voz: Abraão, Abraão, não faça isso. Eu vou até ler aqui para você, para não ficar uma coisa mais ou menos, para que você tenha exatidão do que realmente aconteceu. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse mais uma vez: prontidão. Homem de fé, prontidão, eis-me aqui. E Abraão vai e disse, e o anjo disse para Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Oh, glória a Deus! Você acha que Deus, através dos tempos, não iria reverenciar ou referenciar um homem que entregou o seu único filho? E o mais interessante, você conhece a história de Abraão. Abraão, 100 anos, esperou para ter esse único filho. O filho da linhagem, o filho do sangue. E já foi um milagre o aparecimento desse filho. E mesmo ele tendo essa coisa tão preciosa, ele não titubeou de oferecer a Deus. E eu quero dizer para você hoje,
que esse filho ele pode ser muitas coisas na tua vida. Esse filho pode ser o teu ministério. Esse filho pode ser o seu trabalho. Esse filho pode ser tudo que você tem. Então eu quero dizer para você nessa manhã, a fé de Abraão, ele creu naquilo que ele nunca tinha ouvido, a não ser a parte direta de Deus para ele. Ele não teve referências de escritos, ele não teve referência de CD, ele não teve referência de internet, ele teve a referência direto do alto. Muitas coisas não estão acontecendo nas nossas igrejas hoje em dia, porque nós estamos buscando outras referências. E eu quero dizer para você que a única referência que vai mudar o quadro de qualquer história é a referência que vem do alto, é a referência da fé. Então vamos concluir com Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu queria concluir essa mensagem com você, para você guardar tudo o que nós falamos aqui nessa manhã. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus invisível. Mas Ele é tão presente, tão próximo. E Ele ouve tudo que você faz. Ele ouve tudo que você fala. Ele ouve tudo onde você vai. O que você está fazendo, Ele vê tudo. Tenha fé e prepare esse memorial para Ele no seu dia a dia. E eu queria fazer uma oração com você nessa manhã, uma oração rápida a esse Deus, através da tua vida, para que Deus venha te encher de fé nessa manhã. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te glorificar, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, Pai, pela tua palavra, Senhor, por essa oportunidade na tua presença. Que o Senhor venha, Pai querido, em nome de Jesus, continuar conosco, Pai, fazendo a tua obra, Pai, em nome de Jesus, ampliando a fé dos teus filhos, Pai. Pai, multiplica a fé dos teus filhos, derrama a bênção, Pai, derrama a vitória sobre cada um dos lares, Pai, das pessoas que estão ouvindo essa palavra nessa manhã. Eu te glorifico, Pai, por mais essa oportunidade. Honra e glória seja dada ao teu santo e poderoso nome, Jesus, nessa manhã. Eu te glorifico, Espírito Santo, e muito obrigado, meu Deus. Continua conosco nessa obra, nos dando graça, nos dando força, nos dando sabedoria, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e aleluia. Irmãos, estamos ficando por aqui. Até a próxima. Fica na paz. Amém. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.